Oh, we're all gonna die. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje contamos nossas escolhas para 10 filmes que floparam em 2023 até agora. You think I know how to fix this dude, but I really don't. Nessa lista veremos os lançamentos de filmes nas telonas do primeiro semestre do ano que não conseguiram recuperar os seus custos na exibição nos cinemas. Lembrando que alguns desses filmes ainda estão em cartaz, e os números finais são, em grande parte, estimativas, de qualquer forma. Qual desses você assistiu no cinema? Conta aqui nos comentários se valeu a pena o ingresso. Número 10, O Pacto. Título completo, O Pacto de Guy Ritchie. Esse filme até recebeu algumas críticas positivas, mas os dias em que os filmes de guerra arrecadavam centenas de milhões de dólares estão começando a desaparecer. You think if I could be shot of this debt, I wouldn't be? Do you think if I could just go through the usual channels, I wouldn't? O filme é estrelado por Jake Gyllenhaal como o sargento-chefe do Exército dos Estados Unidos, John Kinley, durante a guerra no Afeganistão. Quando ele fica ferido e à beira da morte, o seu ex-intérprete talibã, Ahmed, faz a jornada exaustiva para levá-lo de volta para sua casa. Mas retribuir o favor prova ser ainda mais difícil. Okay, so yeah, well then how long will that be? Minimum 9 months, sir. They can't wait 9 months. If they wait 9 months, they will be dead. Estreando com fracos 6,3 milhões de dólares em abril, O Pacto não conseguiu atrair o público mais velho, enquanto os mais jovens viram o Super Mario Bros. O filme e A Morte do Demônio, A Ascensão. E foi a segunda flopada do diretor Guy Ritchie em meses consecutivos, com Esquema de Risco, Operação Fortune, se saindo um pouco melhor em março. I don't think I believe what I just heard. I'll pretend I didn't hear that. Número 9, Hypnotic. Sorry. Just stood up for a second. Você provavelmente está pensando, nossa, um filme de Robert Rodrigues estrelado por Ben Affleck. Será que eu fui hipnotizado para esquecer que isso foi lançado? Bom, provavelmente você nem estava ciente desde o começo, já que o estúdio mal promoveu esse filme. Hypnotics. People with the ability to actually influence the brain over a psychic bandwidth. A ideia central envolvendo pessoas com a habilidade de controlar os outros por pura vontade poderia ter resultado em um suspense alucinante, mas do jeito que está, parece mais um episódio prolongado de um procedimento policial chato, com atuações ainda piores, o que nos faz entender a falta de confiança nos bastidores. Don't blame them, detective. They're no more conscious of themselves than Lyle Terry was. Ele não conseguiu recuperar nem 10% do seu orçamento de 65 milhões de dólares. E já que estamos falando de fracassos que você nunca ouviu falar, a adaptação do mangá Os Cavaleiros do Zodíaco teve números quase idênticos na mesma data de lançamento. I know. It's okay. It wasn't your fault. Número 8. A história por trás do logo. Abril não foi o mês dos filmes biográficos esportivos, já que George Foreman, sua história, não recuperou nem um quinto do seu orçamento. I'm sorry, Mr. Foreman, but if these payments aren't made soon, the bank will have to start repossessing the property. Mas, embora Air tenha atraído muito mais espectadores, também custou muito mais. I'm gonna blow a quick 20 right here, okay? It's gonna cost too much money. No, not if we bet it all on one guy. Too risky. You want the whole budget? Whole budget. O orçamento de produção e a arrecadação no cinema são ambos em torno de 90 milhões de dólares, o que significa que você praticamente pode copiar e colar os custos de publicidade diretamente na coluna de prejuízo. We need a firm offer. You don't have authorization to make any offer. I understand from his representation that he'll be expecting the entire amount, $250 a year, 5 years guaranteed. We can't afford that offer. Do you understand how irresponsible that is? Mais um filme que não atingiu o esperado para o diretor e protagonista Ben Affleck, mas, por outro lado, encontrou seu público nas plataformas de streaming, onde as pessoas se interessaram pela história por trás da contratação de Michael Jordan pela Nike nos anos 80. E se houver algum consolo adicional, é que Air pode ter uma vida útil mais longa durante a temporada de premiações. Forget about the shoes. Forget about the money. You're going to make enough money. It's not going to matter. Money can buy you almost anything. It can't buy you immortality. Número 7. Dungeons and Dragons. Honra entre rebeldes. I don't want to see you die. Which is why I'm gonna leave the room. Finalmente, os fãs conseguiram o filme Dungeons and Dragons que estavam esperando, com uma explosão divertida e hilária. Infelizmente, os números indicam que pode ser o último por um bom tempo. Fine. Can we just keep this between us? I don't want to hurt the person's morale.
What morale? Embora uma arrecadação mundial de 208 milhões de dólares não seja nada desprezível, o seu custo de 150 milhões de dólares provavelmente significa que está no vermelho em cerca de 100 milhões de dólares. Tudo bem, sabíamos desde o início que esse filme enfrentaria uma batalha difícil e provavelmente se saiu melhor do que teria sido se não tivesse recebido críticas entusiasmadas. Mas no jogo dos números que é Hollywood, arriscar uma sequência de algo que já foi um risco é uma besteira. Portanto, talvez já seja a hora de dizer adeus a esse grupo de ladrões. Aren't you sick of failing? No! That's the whole point. We must never stop failing because the minute we do, we failed. Número 6. Renfield, dando sangue pelo chefe. I deserve love. I deserve happiness. You deserve only suffering. Mais do que qualquer outro gênero, o terror oferece o maior retorno sobre o investimento, já que o público é fiel e os filmes baratos de produzir. Mas enquanto os filmes familiares têm prosperado esse ano, são os filmes mais ousados que têm sofrido. Por exemplo, Who is Afraid, um enigma surrealista de 3 horas que não chegou nem perto de igualar os sucessos anteriores do escritor e diretor Ari Aster. Call the police. No, look, I'm paying. Enquanto isso, Renfield, uma atualização moderna da história de Drácula, nem conseguiu arrecadar metade do seu orçamento de 65 milhões de dólares. Embora as críticas mistas não tenham ajudado, isso pode ser atribuído ao público simplesmente não entender a sua abordagem satírica, preferindo assistir ao mais convencional O Exorcista do Papa, que foi lançado no mesmo dia. Como muitos filmes de Nicolas Cage, talvez Renfield tenha um futuro nas exibições cult. Whatever pain Renfield caused you, I will return 10,000-fold. Número 5. Shazam, Fúria dos Deuses. All right, here's the situation. We have one more job to do, and that's to keep this bridge from collapsing. The Ben Franklin Bridge has collapsed. O ano de 2023 tem sido muito cruel com a DC, e não apenas nas bilheterias. A Warner Bros. Também não tem ajudado as suas novas produções, com a nova gestão basicamente dizendo aos fãs que os lançamentos atuais não importam diante do iminente reboot do DCU, e não ajuda quando Shazam, Fúria dos Deuses, é considerado inferior ao seu antecessor em praticamente todos os aspectos. And I can't say this to anyone else because my family looks to me as a leader, but I feel like a fraud. You understand I'm a pediatrician, right? As projeções de bilheteria já eram baixas para esse filme, então você sabia que estava em apuros quando ele ainda não atingiu o esperado com apenas 30 milhões de dólares em seu primeiro final de semana. Mesmo com essa estreia fraca, ainda teve uma queda de 69% no segundo fim de semana, momento em que já foi praticamente esquecido. Esperamos que pelo menos a propaganda dos Skittles tenha rendido alguma coisa. Taste the rainbow, motherfucker! Número 4. Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania. You should have looked the other way. Yeah, well, never been great at that. Tirando Guardiões da Galáxia, a coisa tá difícil para os filmes de super-heróis em live action esse ano. Embora o Homem-Formiga nunca tenha sido um vingador de primeira linha, em termos de dinheiro, isso não impediu a Marvel de investir alto no carinha. Na verdade, Quantumania deveria ser a estreia revolucionária da fase 5 do MCU. E embora tenha mais que dobrado seu orçamento de produção, onde a sabedoria convencional diz que você deve estar para equilibrar as coisas, os custos adicionais fizeram com que muitos o considerassem um dos poucos fracassos financeiros do MCU. It's okay. What are we gonna do? It's okay. It's okay. We're okay. Apesar de uma estreia forte de 120 milhões de dólares no final de semana prolongado nos Estados Unidos, também teve uma queda de 69% no seu segundo final de semana, e não melhorou a partir daí, as suas receitas diminuindo mais rápido do que o próprio Homem-Formiga. This is the quantum realm, and you have to shrink to get in the quantum realm. So we shrunk, and right now we're really small. So we're smaller. Número 3. Elementos. A pipe squished me all out of shape. Dang. That's better. Talvez mais do que qualquer outro estúdio, a Pixar não se recuperou bem da pandemia. Apesar da sua qualidade consistente, eles viram algumas produções irem diretamente para o Disney Plus. Eles voltaram aos cinemas em 2022 com Lightyear, que foi um fracasso com um orçamento de 200 milhões de dólares. Quase exatamente um ano depois, com o mesmo orçamento, temos Elementos, e já estamos vendo a história se repetir. I love hot food. You see?
He likes it. Embora o romance de uma garota do fogo e um cara da água tenha recebido críticas positivas, provavelmente não será o suficiente para apagar o fogo das bilheterias. Enquanto isso, o verão americano também não foi mais gentil com um rival amargo da Pixar, a DreamWorks, já que Ruby Marinho, monstro adolescente, naufragou na estreia com uma abertura magra de 5,2 milhões de dólares. I think I am having a panic attack. Número 2. Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Fasten your seatbelts. There might be some turbulence. Tá, a gente sabe. Esse é um lançamento relativamente novo até o momento desse vídeo. E acredite, se ele conseguisse recuperar nem que seja $1 nos cinemas, a gente vai ficar feliz em dar o braço a torcer. Mas os números já estão pintando em quadro sombrio. Well, in that case, what are we drinking? Para você ter uma ideia, a última aventura de Indiana Jones tem um orçamento reportado de 250 a 300 milhões de dólares. Mesmo na ponta mais baixa, é uma subida íngreme, mas algumas estimativas até chegaram a 325 milhões de dólares. A menos que você seja o James Cameron, isso torna extremamente difícil fazer uma grana, quanto mais um lucro. You stole it. Then you stole it. And then I stole it. It's called capitalism. Ele estreou no mundo todo com 130 milhões de dólares. E considerando que foi um lançamento mundial no mesmo dia, não espere que Indiana Jones pegue uma montanha de dinheiro de última hora como se fosse um chapéu fedora. You've taken your chances, made your mistakes. And now a final triumph. Antes de revelarmos a nossa escolha número 1, aqui estão algumas menções desonrosas e caras. 65, Ameaça Pré-Histórica. Esse aí não conseguiu fazer nem 65 milhões de dólares. All passengers are dead. Send help. Você está aí, Deus? Sou eu, Margaret. Orações por lucratividade não foram respondidas. Only you could give me a hint, God. I'm more confused than ever. Magic Mike, A Última Dança. O bom e velho Mike simplesmente não conseguiu faturar dessa vez. Many times you guys say that I'm not just gonna burn my friend's money and not care. All right? I don't. Money is water, Mikey. It flows in both directions. Do jeito que elas querem. O próximo capítulo. Os totais desse não foram agradáveis. The only question is how will we mess this all up? I can't wait to find out. Meu Pai é um Perigo. A reputação do stand-up de Sebastian Maniscalco não conseguiu atrair o público. We don't like to put prices on things because it's just an annoying reminder of money, right? Oh. Antes de continuarmos, se você gosta do nosso conteúdo, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Tem conteúdo novo todos os dias. Número 1, The Flash. You wanna get nuts? Let's get nuts. Esse aqui vai além do cansaço por super-heróis, porque uma mistura de coisas aparentemente levou a um desastre para The Flash. This is mad trippy. Dude, this is catastrophic. Para começar, os problemas que o astro Ezra Miller enfrentou em 2022 não contribuíram em nada para o filme. Além disso, somando-se às grandes mudanças na Warner, o estúdio pode estar enfrentando um prejuízo de 200 milhões de dólares. O filme já custou isso e até mais para ser produzido. E considerando que já está perdendo força na faixa dos 250 milhões de dólares pelo mundo, o velocista Scarlett seria prudente em voltar no tempo e corrigir o que deu errado. I have to undo what I did. These scars we have make us who we are. We're not meant to go back and fix them. Don't let your tragedy define you. Mesmo que o filme tivesse se tornado um dos maiores filmes de super-heróis de todos os tempos, assim como a DC prometeu, ainda assim teria uma tarefa difícil pela frente. No matter what we do, we're not going to be able to fix this. No! Nobody dies! E aí, você concorda com as nossas escolhas? Confira também esse outro clipe recente do Watch Mojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Te espero amanhã. Tchau!